Vamos dar uma olhadinha rápida nesse vídeo? Ao projeto de lei 914 de 24, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, presidente. Rápido, né? Para quem não entendeu, isso aqui foi uma votação que aconteceu ontem, dia 28/5, falando sobre o projeto Mover, que inclui no projeto a remoção da isenção do imposto de importação em produtos internacionais de $50 ou menos. E isso aqui que vocês acabaram de ver é o plenário da Câmara dos Deputados aprovando esse texto base. A notícia está por toda a internet, você encontra em vários sites, provavelmente apareça para você algum. Aqui estou tirando do Metrópolis. Câmara aprova imposto de 20% para compra de até 50%. É claro que não está ali automaticamente feito isso, né? O texto vai seguir para análise do Senado Federal e, passando pelo Senado Federal, também vai passar pelo presidente e o presidente vai decidir se ele vai vetar ou não essa medida. E talvez você me fale então que, pô, Skanda, mas eu vi recentemente que o Lula pode sim vetar esse projeto. Então, embora tenha passado na Câmara dos Deputados e passe pelo Senado, então o Lula deve vetar, não é mesmo? Bem, na verdade não é bem assim. Vamos ver como que ele falou exatamente. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. O senhor aceitaria uma outra taxa mais reduzida do que a taxa atual? Eu não sei, que cada um tem uma visão a respeito do assunto. Então, embora vocês viram que uma parte foi que a tendência era vetar, ao mesmo tempo foi informado que a tendência era negociar, afinal, cada um tem uma visão sobre esse assunto. E bem, ontem mesmo, antes da votação desse projeto, vocês podem ver que saiu nos noticiários também que o Lula recebeu lira para a negociação da taxação de importações de até 50%. E o que passou recentemente foi o que? 20% do imposto de importação, está em todos os sites, 20 aqui, bem aqui, olha só. Apresentamos igualmente uma tabela progressiva instituindo a alíquota de 20% para importação de até 50%, além de manter a alíquota de 60%, como já é feito hoje, para importações de 50,1 centavo, diz o trecho do relatório. Não era assim. Não foi assim que foi inserido o jabuti pelo deputado Átila Lira. Acho que todo mundo sabe agora, Átila Lira, o relator desse projeto, ele tinha inserido ali um trecho que falava de 60%, tanto em compras acima dos 60 e abaixo dos 60 também. Aí aconteceu muitas polêmicas desde então, as opiniões estavam divididas e ontem mais cedo, no dia da votação, Lula conversou com Lira e esse valor foi reduzido. Estavam pensando até em 25, reduziram para 20. Então, não vejo por que Lula vetaria algo que ele já negociou. Então, sim, em breve eu acredito que esse imposto vai começar a aparecer nas compras internacionais. E é por isso até que vocês viram esse trechinho com a contagem ali da votação desse projeto, em que em torno de 5 segundos, basicamente, o texto base é aprovado. Ao projeto de lei 914 de 24, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Tá vendo? Porque, na verdade, não estava tendo a votação. O acordo já havia sido feito previamente e essa aqui foi apenas uma votação simbólica por algo que já estava acordado. E eu acho que isso aqui foi muito bom para vários deputados que estavam favoráveis a isso, mas que não queriam mostrar a cara. É um tema muito controverso que vai fazer a população se voltar contra quem votasse a favor publicamente. Então, nesse caso aqui, você não sabe a posição de praticamente nenhum desses deputados aqui, se eles eram contra ou se eles eram a favor. No máximo que você vai saber é se algum deputado pediu para que fosse colocado como que ele era contrário. Mas a verdade é que todas as bancadas praticamente foram favoráveis. Acredito que no máximo que aconteceu foi Novo e PSOL indo contra, mas as grandes bancadas, tanto aquelas que fazem parte do governo, aquelas que são de oposição e aquela do centro, que é onde o Lira age, todos eles se organizaram e a decisão foi de aprovar esse texto base. Vocês podem até chegar a procurar e ver algumas votações no site da Câmara Legislativa e vocês vão ver lá o projeto de lei 914/2024, mas vocês vão ver que as votações aqui são para os destaques, o 5, o 17, o 20, o 18 e o 23. Salvo engano, desses destaques, o único que não passou foi o 23º. Depois vocês confiram lá, tá? Então, às vezes você vai achar, pô, eu vou dar uma olhadinha aqui se o meu deputado, aquele que eu votei, foi a favor disso ou não, para que na próxima eleição eu não voto mais nele. Mas não, você não vai conseguir saber, porque tudo isso aqui é só destaque.
o geral mesmo, o texto base, foi só aquilo ali, uma votação simbólica, porque o acordo foi feito antes. Então, nessa pequena informação a gente tem. No geral, o que a gente pode perceber é que eles entraram em consenso, todas as bancadas grandes, e como eles têm a maioria dos votos, passou dessa forma. Então, talvez tenha um gato pingado ou outro ali que era contrário, mas a voz dele não teve força o suficiente para que esse resultado fosse alterado ou pelo menos visto pela população. Atualmente, nós temos em compras de $50 ou menos o ICMS, que é 17% por dentro, que eu já expliquei em alguns outros vídeos, mas explico aqui de novo, tá? É o cálculo do ICMS mesmo, muitas brigas acontecem por isso, por conta desse por dentro, porque você acha que é 17, mas não é exatamente 17, tá bom? É esse o cálculo aqui. Você pega o valor, coloca 100% menos 17 e depois você vai ter. Você pode usar essa mesma fórmula aqui, caso você queira, que você consegue saber, tá bom? Atualmente é assim, então um produto de R$100, você vai pagar R$20,48, o que dá 20,48%. Então, na prática, o imposto que nós temos atualmente em compra de 50 ou menos é de 20,48%. Isso que eu estou falando é em compra de 50 ou menos, mas em 50 ou mais já era bem mais alto. Eu alterei aqui rapidinho, tá? Em compra de 50 a mais, nós temos o imposto de importação, que é 60, e depois vem o ICMS, que o ICMS só vai incidir depois de incidir o imposto de 60. Não é somado, como algumas pessoas podem imaginar, tipo 60 mais 17 e depois tira 77%, que já é extremamente alto, mas fica mais alto porque o imposto ICMS ele é cobrado por dentro. Então, primeiro cobra-se os 60%, depois cobra-se os 17% do ICMS por dentro e no final das contas dá um valor de 92,7%. Caso você queira, pode arredondar para 93%. É claro que eu estou colocando aqui um produto de R$100 para ficar mais fácil, mas no caso seria de $50 ou mais, então vamos supor que um produto de R$300 acaba custando R$578. Essas duas aqui são as regras de hoje. E agora como ficará? Bem, isso aqui manterá, então já está extremamente inviável comprar produtos de $50 ou mais. Quem é que vai pagar quase 100% em um valor de um produto? Ninguém, né? Então o pessoal ainda comprava os produtos que era de 50 ou menos. Mas agora não terá somente o ICMS, você vai contar também em produtos de 50 ou menos um imposto de 20%. E se você está ainda prestando atenção, você vai lembrar, eu acabei de falar que o ICMS não é somado automaticamente, ele é por dentro. Então esse valor aumenta, não é 17 mais 20 que dá 37. Olha só, eu coloco aqui 2, a gente vai colocar um valor de R$100 para ficar mais fácil a compreensão. E vai ficar um valor então de 44,5%, arredondando para 45%. Então isso começando a valer, como eu falei, tem um tempo para acontecer, não vai ser de hoje para amanhã. Mas isso começando a valer, então um produto agora que é de 100 vai ficar no total R$ 144,58. Se fosse 150, que é um preço que o pessoal costuma pagar, vai virar R$ 216,86, quando agora esse produto de 150 seria 180, né? Então, para vocês verem, um produto de R$150, o aumento seria de mais ou menos R$ 36 aqui só de imposto. Em relação ao que existe hoje, que já é ruim. Afinal, hoje já está impossibilitado compra de 50 ou mais, agora estão querendo impossibilitar também as compras de 50 ou menos. Particularmente eu aqui, Alexandre, no canal, tenho a visão que se fosse os 20% total, no caso, eu não ficaria fazendo tantos vídeos reclamando, que nem eu faço, vídeos reclamando dessas atitudes. Porque eu, desde que comecei a comprar, ali meados de 2019, eu já pagava imposto em vários produtos. Mas quando eu fazia as somas, eu percebia que o imposto que eu pagava em relação ao produto era na casa de 20% a 25%. Só que não, né? A gente está falando ali de uma junção de dois impostos, cuja alíquota mínima será eventualmente de 45%. E a segunda tarifa seria de 93% praticamente. Então não tem como você concordar com uma coisa dessas, não faz sentido algum. E por isso que ano passado eu fiz essa ideia legislativa aqui que trata sobre isso, considerando já o ICMS que estava 17%, mas eu colocava as alíquotas a partir dos $100, considerando ali 5% de 100 a 200, 10% de 201 a 300, enfim, vocês conseguem ler depois. Mas infelizmente, mesmo tendo muito apoio, várias pessoas votando, compartilhando, simplesmente não tive mais nenhuma resposta, basicamente ignorado aqui. E aqui, acredito eu, ficaria algo bem mais justo, mas obviamente não é o suficiente
para o lobby dos varejistas, que inclusive está muito forte desde muito tempo atrás, em que você vê matérias assim, varejo nacional se diz surpreso com isenção de imposto. Isso aqui foi no estabelecimento do Remessa Conforme, tá? Com isenção do imposto para importados de até 50 e fala do fechamento de lojas. O varejo mostrou insatisfação em prever fechamento de lojas de desemprego com a nova regra. Que estão falando aqui de desemprego no varejo de 2023 para 2024 ou até outros anos seguintes. Mais uma matéria no Poder 360 falando sobre isso. A alíquota zero de importação causará 500 mil demissões. Eles falavam disso até o final do ano 2023. Tá? Essa aqui foi a pressão que eles colocaram, várias pesquisas. O Lira recentemente falando de pesquisas, quem compra em Shein, AliExpress e Shopee é classe B ou A, né? Realmente você vai ver só pessoas que deixaram de comprar na Gucci para comprar na Shein. Então o que a gente mais via, ainda continua vendo, é isso. E vários locais, tá? Isso aqui você não vai conseguir encontrar varejista que seja contra, que fale assim, não, tá errado e tal. O que você vai encontrar mesmo ele sendo a favor. Nunca pedindo para que os próprios impostos caiam, afinal vocês têm esse poder todo para fazer essa pressão. Poderia haver uma pressão também para fazer com que os impostos brasileiros caiam para quem é nacional mesmo. Mas não importa, gente, porque na verdade, quem paga o imposto, nas contas, é o comprador, e o que eles querem mesmo é barrar a importação. Esse é o ponto final da chave. Então, mesmo que qualquer governo reduzisse, sei lá, o imposto para 1%, 2%, 5%, se o varejista internacional conseguisse vender mais barato e a gente conseguisse comprar de forma fácil, eles estariam reclamando ainda assim, porque na verdade o que eles querem fazer é impedir a gente de comprar a qualquer custo. Assim eles podem colocar qualquer margem de lucro, eles não querem ter competição. Enquanto existir varejista chinês, vai haver competição. Não se trata exatamente de imposto que é alto ou baixo para A, B ou C ou D. Se trata mais de quem pode importar e quem não pode. E aparentemente quem não pode é o povo e quem pode é só o comerciante. Mas eu pesquisei, afinal saiu notícia ali de julho, agosto, falando sobre desemprego, né? E a isenção se manteve até agora, então temos quase um período de 1 ano aí. E eu dei uma olhadinha assim, até agora eu não consegui achar matérias falando que tivemos 500 mil, 1 milhão de desempregados. Na verdade, eu vi mais matérias assim, ó, matéria desse ano. Vendas no varejo brasileiro crescem 2,5% em janeiro, mais que o esperado. Varejo e serviços surpreendem. O que isso significa para a economia? Vendas do varejo crescem pelo segundo mês e atingem maior patamar da série histórica. Isso aqui é mês passado, abril. Trimestre com recorde de vendas em 12 anos aumenta a expectativa do crescimento do varejo. Então, assim, o que se falava tanto de desemprego, que a gente está vendo essa notícia de vários locais, de vários institutos de pesquisa, inclusive CNC, falando de crescimento de varejo. Então, eu não sei se eu estou entendendo qual varejo certo que eles estão falando, se é um varejo específico que vai causar desemprego, mas as notícias geralmente são positivas em relação. Mas isso, é claro, não é o suficiente. O negócio mesmo é que a gente pare de comprar. E para quem abriu o vídeo sem saber nada, meu nome é Alexandre, eu faço vídeos de hardware no geral, tanto de montar computador quanto peças específicas, até colocando um pouco de periférico. Sou um afiliado há muito tempo do AliExpress e, bem, eu consigo algumas informações. Então talvez essa mensagem não apareça na internet ainda, mas pode acreditar que essa aqui é verídica. É a última coisa que a gente recebeu hoje mesmo sobre o que o AliExpress pensa de tudo isso, né? Então, prezados parceiros, seguindo nosso compromisso com a transparência em mantê-los atualizados sobre as discussões em torno da tributação de compras internacionais, o AliExpress vem informá-los que na última terça-feira a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto de lei que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, Programa Mover, através de um jabuti, termo utilizado para classificar a inserção de um tema sem relação ao texto original. O fim da isenção de imposto de importação para compras de abaixo de $50 foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora o texto segue para aprovação no Senado Federal. E talvez essa votação no Senado já aconteça hoje, tá, gente? E após isso, para a sanção do presidente da República. O AliExpress informa que foi surpreendido com a decisão de elevar os impostos para compras internacionais. Se convertido em lei, o fim de minimis impactará de forma muito negativa a população brasileira, principalmente aqueles de classe mais baixa
taxa que deixarão de ter acesso a uma ampla variedade de produtos internacionais que, em sua maioria, não são encontrados no país a preços acessíveis. A decisão desestimula o investimento internacional no país, deixando o Brasil como um dos países com as maiores alíquotas para as compras dos itens internacionais do mundo. Além disso, a medida contraria a opinião dos brasileiros que, segundo a pesquisa do Plano CDE, acredita que a alíquota justa a ser aplicada deveria ser de 20% e não de 44%. Como se planeja com essa decisão para a compra de até $50? Ainda, 90% da população é contra a alíquota atual e de 92% que pretende se manter para os itens acima de $50. A mudança, por outro lado, não altera a isenção para viagem internacional, que permite que quem viaje para fora do país compre uma variedade de produtos isentos de qualquer imposto no valor total de R$5.000 a cada 30 dias, aumentando ainda mais a desigualdade social. O AliExpress tem como missão democratizar o acesso de itens no mundo inteiro, conectando diretamente os consumidores a fabricantes do mundo todo, reduzindo o intermediário de cadeia de suprimento e aumentando a eficiência e produtividade para oferecer aos seus clientes produtos de qualidade a preços justos. Permanecemos engajados com autoridades envolvidas para defender aquilo que acreditamos ser o melhor para os nossos clientes e parceiros. Confiamos que o governo brasileiro irá levar em consideração a seriedade do assunto e ouvir a opinião da população antes de tomar qualquer decisão definitiva. Então, texto do AliExpress, eu gostei desse texto, ele reforça muita coisa que eu penso e também o AliExpress tinha feito realmente uma pesquisa mostrando que não são os maiores compradores as pessoas de maior renda. Muito pelo contrário, né? Só que eu não acredito que isso será vetado não, infelizmente. Então, da minha visão, aqui voltando para o Alexandre, o que eu acho que pode ser feito nesse caso de passar mesmo e começar a valer é que os sites estrangeiros deixassem o remessa conforme, que foi algo criado para dar vantagem nesse sentido em produtos de 50 ou menos, por conta dessa isenção. Agora que a isenção acabou, não faz sentido nenhum. Remessa conforme, ele coloca o imposto ali já no site. Sem o remessa conforme, você compra, chega aqui no Brasil, será fiscalizado e aí vai depender do fiscal. Então, nesse caso, a meu ver, seria melhor as empresas saírem do remessa conforme e voltar, que nem era antigamente, a depender de fiscal mesmo. E como eu falei, eu sou afiliado do AliExpress, em breve vai ter promoção, dia 1/6 agora, começando à meia-noite, serão vários cupons. Eu tenho o meu cupom de afiliado, que são esses Darker aqui, são cupons de 20 em 150, de 30 em 250, de 60 em 450, de 100 em 750, de 270 em 1.600 e 400 em 2.500. São vários outros cupons, mas eu acho que aqui essa quantidade está bacana. Se vocês quiserem mais, tem, por exemplo, Nubank, tem Mastercard, tem vários, tá? Acredito que será uma ótima campanha, será uma ótima promoção e talvez uma das últimas antes dessa mudança do imposto de importação. Então, se você está pensando em comprar algo com um valor melhor de compra, eu acho que essa aqui será uma boa, até por conta desse 20 em 150, que é algo bem raro, não é sempre que acontece, não. Eu faço sempre lives aqui no canal, se vocês gostam de tecnologia, computador, hardware, eu faço indicações nesse meu canal do Telegram, assim como do WhatsApp, do Discord e afins, e respondo também as perguntas nas lives. Eu vou ficando por aqui, nem sei se você gostou desse vídeo, mas essas são as coisas que eu consegui levantar e também um pouco da minha opinião sobre esse assunto. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!